Olá! No dimensionamento de uma viga, nós podemos considerar ela apoiada, semi-rígida ou engastada, certo? Isso é um modelo básico que nós engenheiros utilizamos para qualquer viga. Porém, no dimensionamento de uma estrutura de concreto armado, nós não temos a mesma opção, certo? Por quê? Bom, primeiro motivo é que quando nós dimensionamos uma estrutura de concreto armado, todo o andar é concretado de uma só vez, junto muitas vezes com os pilares, certo? E com a armadura ligando todas as peças. Ou seja, em vez de ter várias peças, no concreto armado não é isso que acontece. No concreto armado, nós devemos imaginar cada prédio como uma peça, certo? Então, o prédio inteiro é uma peça só, certo? E como a gente vai dimensionar uma peça só, a gente sabe que não tem como uma peça inteira, não tem como mudar só um pedaço dela, tem que mudar ela inteira, tá? Então, no dimensionamento de uma viga de um prédio, a gente tem que lembrar sempre que ela é uma parte do prédio, tá? E no dimensionamento a gente pode escolher ou uma peça engastada ou uma peça semi-rígida. Ah, mas o meu software permite a peça rotulada também. Sim, porém, no dimensionamento do concreto armado, considerar rotulada é uma violação da norma, tá? Pela 18, nós podemos apenas ou considerar uma peça engastada ou redistribuir 25% do momento fletor, ou seja, considerar ela 75% engastada, né, de maneira simplificada, né? Ou seja, se engastada teria 4 toneladas força metro de momento negativo, no semi-engastado eu teria 3 toneladas força metro, certo? Tá, beleza, entendi. Mas como que eu vou pegar esses valores aqui? Então eu tenho uma peça engastada, eu tenho uma peça semi-engastada, ou até eu resolvi violar a norma, porque eu acho que eu entendo mais de que os professores que fizeram a 18 e resolvi fazer rotulada. Como que isso funciona na prática? Bom, o termo de redistribuição do momento fletor acontece como? Bom, acontece na plastificação dos negativos. E o que seria isso? Bom, a gente tem que lembrar uma coisa, que uma peça engastada, ela não falha se um ponto falhar, tá? Por quê? Bom, vamos imaginar que essa caneta aqui seja uma peça engastada, certo? Então eu tenho a peça engastada aqui, né? Ela está presa por 2 dedos de cada lado. O que acontece se eu tirar esse apoio aqui? Vai acontecer o quê? Ela continua em pé, certo? Por quê? Porque ela tem 3 ligações aqui. Ela tem apoio vertical, apoio horizontal, vertical, e como temos 2 apoios verticais, temos uma capacidade de resistir momento. Se eu tirar o outro lado também, certo? Ou seja, quando eu tenho uma peça engastada dos 2 lados, se um dos lados falhar, a peça continua em pé, tá? Ou se um dos lados realmente sair daquele lugar, ela continua em pé. Claro, os momentos vão mudar completamente, mas ela continua em pé. Então a gente tem que lembrar isso, certo? Que quando um apoio falha, não é que a peça cai, é que redistribui os momentos, tá? Os momentos invertem ou modificam de maneira bem diferenciada, certo? Então, temos uma peça engastada. O que está acontecendo quando eu deixo uma peça semi-rígida? Bom, vamos imaginar que eu dimensionei uma viga rígida, tá? E eu precisava de armadura negativa, 2 barras de 16 milímetros, tá? Então, uma área de aço de 4 centímetros quadrados. O que aconteceria, digamos, se ao invés de colocar 2 barras de 16, eu colocasse, digamos, 4 barras de 10 milímetros. Bom, 4 barras de 10 milímetros, eu tenho 20% a menos de armadura, certo? Então, claro, a gente tem o coeficiente de segurança, mas vamos imaginar a ideia, né, que passando e chegando no estado limite último. Bom, o que aconteceria é que, conforme for aumentando a carga, uma hora, todo aquele aço, todas aquelas 4 barras de 10 milímetros estarão no limite de escoamento. Ou seja, vai acontecer o quê? Que as 4 barras vão chegar atingindo o limite de resistência, certo? A partir do momento em qual elas não ganham resistência, mas continuam deformando, certo? Então, o que acontece é, vamos lá, aplicamos a carga, certo? E a peça vai começar a deformar, certo? Então, consequentemente, o negativo vai começar a tensionar e vai começar a plastificar. Por quê? Porque chegou no limite e continuou. Conforme a viga vai falhando no negativo, o que acontece é que os momentos se redistribuem, certo? Então, aquele momento que era negativo vai tentar se tornar positivo, certo? O apoio que era um engaste, como ele está falhando no engaste, ele vai tentar se tornar um apoio rotulado, certo? Na prática,
conforme ele vai redistribuindo, uma hora, um momento positivo, a parte positiva da viga, se ela tiver uma capacidade de resistência aceitável, não vai permitir, né? O centro vai parar de deformar e, consequentemente, a estrutura toda para de deformar e nós temos uma peça semi-rígida, certo? Então, esse é o processo durante a semi-rígida. E a norma tem um limite de, no máximo, 25% redistribuído. Então, se eu tinha 4, posso chegar no máximo, no mínimo, né, 3, certo? E dependendo do caso, eu posso chegar no mínimo 3,6, né? Principalmente em obras, em prédios que já tem uma deformação gerada pelo vento considerável, certo? Então, a gente tem que lembrar isso aqui também, né? Que para a carga, quando eu tenho um prédio rígido, um prédio baixo, por exemplo, um prédio com uma inércia considerável que não tende a deformar pelo vento, a gente vai ter o quê? A gente pode redistribuir mais o momento flutor. Agora, se eu tenho vento elevado, eu posso redistribuir menos. Por que que a norma dá essa regra? Né? Por que que ela não deixa sempre 25%? A norma não deixa redistribuir sempre 25%, por quê? Porque conforme você redistribui o momento flutor, certo? O que vai acontecer é que você enfraquece a resistência do prédio ao vento, certo? E como o vento já é uma força fora do padrão, normalmente a gente dimensiona o prédio principalmente para as cargas gravitacionais, né? Nós planejamos muitas vezes, né? Não é que sempre faz isso, né? Mas muitos engenheiros, principalmente iniciantes, eles planejam o posicionamento dos pilares para as cargas gravitacionais, né? Então eles dimensionam para a carga gravitacional e verificam cargas de vento. Muitas vezes verificam só essa estrutura que eu joguei aqui, será que faz algum sentido com o vento? Certo? Que é basicamente o que acontece muitas vezes, né? Que a pessoa lança os pilares onde dá por questão de carga gravitacional, lança vigas onde dá por questão de carga gravitacional, certo? E depois vai no programa ali, vai em configurações e coloca ligar vento, certo? Considerar vento, beleza? O que acontece é que quando ela faz isso, muitas vezes a estrutura não tem uma inércia considerável contra o vento, certo? E aí o que acontece depois? Se ela começar a rotular as vigas, aí sim que destruiu qualquer resistência que as vigas iam auxiliar no contravento, certo? Por quê? Porque as vigas engastadas permitem que a estrutura se torne mais rígida contra o vento, certo? Então, semi-rígida já enfraquece. Se a estrutura já tende a ter uma deformação considerável por carga de vento, já temos um limite maior ainda, no máximo 10% de redistribuição, certo? E esses 10% vão enfraquecer ainda no contravento, mas um pouquinho a norma permite, né, algum ajuste. Muitas vezes você tem duas barras de 16 milímetros que tem 4,01 centímetros quadrados e deu um AS de 4,05. Então um pouquinho você pode reduzir e aumentar o positivo, né? Diferenças pequenas e só para ajustar a obra, tá? Mais que isso, realmente já não é permitido, tá? Mas, e se você dimensionar uma peça rotulada, o que iria acontecer? Bom, vamos voltar para aquela viga que precisava de duas barras de 16. E ao invés disso, você colocou, digamos, duas barras de 8 milímetros, tá? Então você colocou só uma armadura de 8 milímetros. Ou pior ainda, você resolveu fazer uma armadura porta-estribos para gastar mais tempo de obra e economizar um pouquinho de ferro, tá? Então você colocou duas barras de 5 milímetros ali onde precisava duas barras de 16. O que vai acontecer é basicamente a mesma coisa. A estrutura vai iniciar a deformar, certo? E o engaste, logo quando só com o peso próprio vai acontecer o quê? Que aquele engaste já não vai ter resistência, né? Aquelas duas barras de 5 milímetros, elas têm 10% da área de aço que você precisava, né? Então, duas barras de 5 tem 0,4 milímetros, centímetros quadrados, enquanto duas barras de 16 tem 4 centímetros quadrados, então você tem 10% da resistência. Com certeza, só com o peso próprio, a estrutura já vai começar a plastificar, ou seja, as barras, os negativos, né, de 5 milímetros vão ser tensionados a ponto de começar a escoar, né? Começar a continuar deformando sem ganhar nenhuma resistência, certo? Quando é feito isso, o que acontece? A viga começa a deformar mais como um todo. E aí, o positivo da viga, né, o centro da viga, tem que ser capaz de resistir essa deformação, certo? Então, vai ter que ter uma capacidade de resistência no positivo muito maior, certo? Além disso, nós temos um problema. Por quê? Porque como a gente está criando uma plastificação muito grande, né, a gente está pegando uma plastificação de 10 vezes uma carga, né, 10 vezes o que a peça resiste, né? Coeficiente de segurança ainda são 7 vezes o que a peça resiste, certo? Então, o que vai acontecer é que é quase garantido, certo? Que vai acontecer trincas,
certo? Vai acontecer uma trinca na ligação do pilar com a viga, certo? Eu não estou falando de uma trinca de 1 centímetro, eu estou falando de uma trinca que pode gerar uma trinca considerável, né? Digamos, uma viga de 50 centímetros pode facilmente ocorrer uma trinca de 20 centímetros. Por quê? Porque a estrutura vai começar a deformar plasticamente e ela só vai realmente parar essa deformação, né? Até porque vai ter sobrecarga sendo aplicada e tudo mais, ela só vai realmente parar essa deformação quando a inércia na ligação for baixa o suficiente para que uma armadura de 5 milímetros resista, certo? Porque quanto maior a inércia da ligação, maior o momento negativo, certo? Então, você vai correr fissuras ali de 20 centímetros, certo? De comprimento, certo? Provavelmente ali 5, 6 milímetros de abertura, né? A fissura mesmo com 5, 6 milímetros não seria nada absurdo para uma violação da norma desse jeito, certo? Então, pode ocorrer isso, né? Principalmente se for uma viga que, se não houver alvenaria embaixo, né? Ou se a alvenaria não tiver capacidade de resistência, né? Vai ocorrer o quê? Que a viga vai acabar deformando. Se houver alvenaria embaixo, ela vai jogar carga na alvenaria e vai fissurar a alvenaria também. Então, de qualquer maneira, você vai ter problemas rotulando essa peça, certo? Então, vigas no máximo 25% ou até 10%. Por quê? Para evitar essas fissuras, tá? Para evitar problemas na obra, para evitar deformação excessiva. De uma peça engastada para uma peça biapoiada, nós temos deformações até 5 vezes maior, certo? Então, uma peça rígida, uma viga engastada dos dois lados, que tem uma deformação de, digamos, 1 milímetro, certo? Depois da carga aplicada, ou 5 milímetros depois da carga aplicada, tá? Vamos pegar 5 milímetros. Se ela for semi-rígida, ou seja, se a gente redistribuir 25% do momento fletor, ela já vai para 10 milímetros, ela já vai para 1 centímetro, ela dobra, certo? E se ela for rotulada, ela passa de 2 centímetros, certo? Então a gente tem uma diferença muito considerável nesse tipo de rotulação também, né? Então, mais um motivo para não se rotular vigas, certo? Existe a ideia de que quando, por exemplo, tem uma viga e eu tenho outra viga apoiando nessa viga, eu preciso rotular. Não precisa. Por quê? Porque quando você tem uma viga e tem outra viga apoiando nela, naturalmente você vai ter uma rótula ali. Por quê? Porque é uma viga, né, no eixo fora do plano dela, então a viga ela tem resistência das cargas gravitacionais, certo? Ela tem um pouco de resistência fora do eixo dela, né? Só que como ela é muito mais fina, ela não tem uma resistência considerável. Agora, a torção da viga, ela tem uma resistência mínima. Então o que vai acontecer? Que a viga vai torcer uma pequena quantidade mesmo, normal, ela dá uma pequena torcida, certo? Menos de 1 milímetro, estou falando, tá? É uma torção mínima e automaticamente vai já gerar um apoio da outra viga, né? Automaticamente vai redistribuir todo o momento negativo que poderia surgir, certo? Agora, e para pilares? Bom, para pilares a gente sabe, né, que tem a estrutura, certo? E quando o vento é aplicado, ela tende a sair do prumo alguns centímetros, tá? Ou alguns milímetros, dependendo da altura do prédio, dependendo da inércia desse prédio, certo? Então, normal o prédio ter uma pequena deformação, certo? Acima do limite, claro, não é aceitável, né? Já vai dar problemas, mas alguns milímetros não tem problema. Agora, a gente tem a opção de rotular ou engastar a ligação dos pilares com a fundação. Pode fazer isso? Para fundações, pode. Por quê? E por que pode na fundação, mas não pode na viga? Bom, porque na fundação, a ligação do pilar com a sapata, ou a ligação do pilar com o bloco, é uma ligação isoestática. Nós só temos uma peça ligando, então ela é isoestática, certo? Se eu rotular a peça, o que vai acontecer? Que vai diminuir consideravelmente as cargas de momento, vai acabar com o momento fletor na fundação, né? Ou praticamente acabar, porque ainda tem a reação lateral que pode gerar um pequeno momento fletor, tá? Mas vai reduzir drasticamente o momento fletor na fundação. Consequentemente, ao dimensionar a fundação, ela vai tender a ter seções bem menores, certo? Então, assim, né? Quando a gente engasta, por quê? Porque vai reduzir a deformação do nosso prédio, né? Em até, não chega a 5 vezes, né? Mas consegue reduzir consideravelmente a deformação. Tá, mas então, eu faço um prédio e considero a ligação engastada, ele deforma lá em cima, digamos, 1 centímetro. Faço rotulada, deforma 2. Como que é na prática essa ligação agora de uma peça isoestática, né? Ou seja, só o pilar com a fundação, onde não temos uma peça sobrando, né? Se eu tirar minha mão, a caneta cai, né? Obviamente. Então não funciona da mesma maneira. Como que é feito isso? Bom, quando a gente considera momento fletor na fundação, nós vamos automaticamente aumentar o tamanho da fundação, certo? Para resistir esse momento fletor. Quando a gente rotula, a gente tira essa seção, certo? Então, na prática, não é rotular ou engastar a fundação que está garantindo
que ela tenha uma deformação maior no topo, e sim aumentar ou diminuir o tamanho da fundação. Quando você aumenta o tamanho da fundação, consequentemente você gera uma fundação mais rígida, capaz de resistir ao momento trator, e consequentemente, por ter uma fundação mais rígida, capaz de resistir ao momento trator, é que a nossa estrutura é capaz então de deformar menos, certo? Por quê? Porque ela está num suporte muito mais rígido, uma inércia muito maior. Não é que o engaste magicamente reduz, né? Se você tem uma fundação, digamos, um sapato de 1,5 m por 1,5 m, não importa se você considerar engastado ou rotulado, certo? Na prática, se ela resiste rotulada a 1,5 m, você engastar, a sapato iria falhar, né? Mas na prática o que vai acontecer é que conforme ela tende a deformar, ela vai rotular a peça, né? Mesmo você considerando engastado, ela acaba rotulando, certo? E consequentemente aí o prédio deforma mais, certo? Então a gente tem que lembrar sempre desse princípio, certo? Que quando você tem um apoio que não é totalmente inerte, a estrutura vai tender a deformar e a redistribuir os momentos. Tendência básica é momento negativo virar momento positivo, certo? E antes de chegar ao momento positivo, né, ele vai tender a gerar uma rótula naquela posição, certo? Isso depende muito da inércia também, né? Mas sempre já acaba gerando um pouquinho de uma rótula, beleza? Então, agora vamos fazer um teste de como isso funciona na prática, ok? Vindo aqui no SAIP 3D, eu lancei duas vigas idênticas, certo? E cargas idênticas, 2 toneladas nas duas vigas. Porém, eu modifiquei o apoio central, certo? Ou seja, eu permiti uma pequena deformação nesse apoio central. Vamos agora olhar os esforços dessas peças, tá? Momento em Y dessa peça aqui primeiro. E vemos o quê? Que essa peça aqui tem um momento negativo de 9,05 toneladas de força metro. Agora, aqui em cima, eu considerei que esse pilar aqui está deformando um pouco, certo? Então, eu considerei que esse pilar não tem uma inércia tão elevada, certo? A gente vê que a flecha nessa peça é zero aqui em cima do apoio, né? Agora vamos olhar a peça de cima, a gente vê o quê? Que eu considerei o pilar deformando, certo? Coloquei aqui um pilar com uma deformação, ou um apoio, né? Com deformação de 10 toneladas por centímetro, ou seja, se aplicado 10 toneladas, ele vai deformar 1 centímetro. O momento trator, o que acontece? Redistribui, né? Aquele momento de era 9 foi para 7, por quê? Porque esse pilar deformou. Olha a deformação dessa viga aqui, certo? E dessa. Nessa aqui eu tenho um ângulo para baixo aqui, né? Um arco virado para baixo, no apoio muito maior. Consequentemente, o momento trator é maior. Já aqui eu tenho um ângulo para cima, um pouco, aqui também um ângulo maior, né? Mas como a flecha é maior nesse ponto, acaba tendo um momento positivo maior, certo? Então, na prática, considerando uma peça com uma pequena deformação, um apoio com deformação, os momentos redistribuem, certo? Isso é um padrão que acontece em qualquer dimensionamento, né? Que se você colocar um pilar mais rígido, o momento negativo vai aumentar. Se você coloca um pilar menos rígido, ele vai diminuir, certo? O momento trator pode reduzir aqui essa diferença? Pode. Por quê? Porque nesse caso eu não redistribuí nada, né? Eu só deixei a peça deformar naturalmente, certo? Aqui nem está tendo uma deformação plástica de nenhuma peça, né? Porque eu só estou permitindo que essa peça deforme, certo? Então aqui está um detalhe, né? E a diferença que a gente tem apenas por redistribuição dos esforços, certo? Então aqui a gente vê que realmente dá uma diferença considerável na obra essa redistribuição, certo? A flecha dobrou, tá? Foi de 9 para 19, certo? Então a gente vê também esse fator aí, ok? E a gente vê que realmente a redistribuição ela tende a deformar muito mais a peça, certo? E tende a aumentar o momento positivo na peça, ok? Então se é isso, até a próxima.